Olá pessoal, eu sou Emanuel Borges. Olá, eu sou Fabiana Esteves. Está começando o programa Campo Cidade. Vamos compartilhar conhecimentos relacionados à agroecologia, uma relação entre o homem e a natureza de forma sustentável. O programa Campo Cidade é uma produção da Rádio Web Agroecologia, vinculada ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje falaremos sobre educação do campo. Você conhece essa modalidade de ensino? Ainda não? Nossas convidadas irão nos ajudar. Fabiana, diz pra gente quem vai colaborar com essa edição do Campo Cidade. Falo sim, Emanuel. Hoje teremos a presença de duas mulheres que têm muita propriedade sobre o tema. A professora Gilvânia Oliveira, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e a professora e pós-graduanda em Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável, Mônica Cristina Guedes, da Rede Pública do município de Igaraçu, Pernambuco. Voltamos daqui a pouco com o programa Campo Cidade, com o tema Educação do Campo. Fique ligado, Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias. Rádio Web Agroecologia. Eu sou Luiz Amadeu e venho aqui convidar vocês para a Feira Agroecológica Chico Mendes, que acontece toda quarta-feira, das 6 horas da manhã até as 10h30, em frente ao Laboratório Lafep e a entrada do zoológico, na Praça Faria Neves. Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias. De volta ao programa Campo Cidade. Hoje estamos falando sobre educação do campo. Esse modelo de ensino é bem antigo, data do século passado e sua existência se dá pela relação do ensino regular com as áreas rurais. Com o crescente desenvolvimento na área rural, o ensino regular passou a suprir novas necessidades e expectativas. Mesmo a classe dominante não compreendendo a funcionalidade da educação para os trabalhadores, a escola foi implantada em seus domínios. Contudo, de forma tardia e sem continuidade. Não podemos esquecer que a consolidação da escola em áreas rurais sofre com a colonização, escravidão e latifúndio. Isso dificultou a implementação de programas mais específicos para a educação do campo. Acredita-se que apenas em 1930 surgem os primeiros programas de ensino relevantes para a população do campo, um atraso de muitos séculos. Segundo Calazans, o ensino técnico agrícola surgiu na Bahia, durante o reinado de Dom João VI. Esse modelo de ensino fez surgir a primeira escola de agronomia do Brasil, surgindo o termo ruralismo pedagógico. O ruralismo pedagógico definiu uma escola rural típica, acomodada aos interesses e necessidades da região. Essa escola enaltecia o espírito brasileiro e norteou ações para a conquista da terra, acreditando na vocação para a agricultura. Assim, em 1934, criou-se o curso de aprendizado agrícola com padrões equivalentes aos de ensino elementar, com o objetivo de formar capatazes rurais, criando ainda o curso de adaptação destinado a dar ao trabalhador, em geral, uma qualificação profissional. A educação rural teve patrocínio de programas norte-americanos, tomando grande impulso a partir do funcionamento da Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais. Isso aconteceu na década de 40, período em que teve outros incentivos, como foi o caso do programa Aldeias Rurais, em 1945, oferecendo possibilidades para atender às necessidades culturais, administrativas e industriais de toda a área ocupada pelo conjunto de aldeias. A agricultura, nesse período, dependia da educação do homem do campo. Essa educação não poderia também ficar distante do ensino técnico das poucas escolas destinadas ao preparo profissional dos trabalhadores da agricultura. Rádio Web Agroecologia. Venha participar do NAC, Núcleo de Agroecologia e Campesinato, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Formado por professores, técnicos administrativos e estudantes, o NAC se empenha na construção de conhecimentos baseados nos princípios da agroecologia, buscando uma vida com mais qualidade. O núcleo é apoiado pelo CNPq e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Entre em contato conosco através do e-mail nacufrpe@gmail.com ou pela nossa página no Facebook, facebook.com/nac.ufrpe.
Voltamos com o tema Educação do Campo. Para entendermos melhor, vamos chamar nossas convidadas. Olá, professora Gilvânia. Qual a diferença da modalidade de educação disponibilizada em áreas urbanas e a chamada educação do campo? Embora alguns documentos tragam a educação do campo como uma modalidade de ensino, nós do Comitê Pernambucano de Educação do Campo defendemos como um paradigma e uma política de educação. Um paradigma na perspectiva de que defendemos uma proposta de educação e de campo, né, quanto uma perspectiva, um espaço de desenvolvimento, né, para as pessoas, diferentemente dessa proposta hegemônica de que campo é um lugar atrasado. E que, por ser um espaço de reconhecimento de sujeitos, de vida, de cultura, esse campo precisa de políticas públicas para esse desenvolvimento, né? Uma forma de fazer educação defendida, né, também e gerida para o campo foi uma educação, né, quanto uma forma de fazer que é gerida e por uma demanda dos povos do campo, né, organizado pelos movimentos sociais lá na década de 90, que construíram, né, uma mobilização e que isso foi crescendo ao longo dos anos por uma política de educação do campo, que tem como base, né, os princípios da educação popular e os seus teóricos, entre eles Freire. Chegando em 2010, né, exatamente no governo Lula, ele assina o decreto 7.352, em 4 de novembro de 2010, que trata da política de educação do campo. E o Pronera, né? O Pronera já era um programa que existia, foi inserido a essa política, que é o Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária, inicialmente que atendia, esse programa atendia só os assentados da reforma agrária, então, quanto política de educação do campo, isso vai se ampliando para uma diversidade de sujeitos. E aí define quanto educação do campo, dizendo que destina-se à ampliação e à qualificação da oferta da educação básica e superior às populações do campo. Então, há uma amplitude, né, de direitos para os povos do campo, desde a educação básica à educação superior. O decreto de número 7.352, de 4 de novembro de 2010, definiu quais as áreas que fazem parte das populações do campo, populações estas que têm a educação do campo como modalidade de ensino. Os agricultores, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, dentre outros, fazem parte dessas populações. Segundo o IBGE, há escolas que estão em áreas urbanas que têm as características campesinas de escola do campo. Vamos perguntar à professora Gilvânia como é estabelecida essa divisão. Professora, qual o fator preponderante que determina que a escola deve ou não ser incluída no sistema de educação do campo? Escola do campo é aquela situada na área rural, conforme definido o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, conforme essa divisão, essa classificação do IBGE, ou aquela situada em área urbana, mas que atenda às populações do campo, ou seja, as escolas das periferias, que a gente chama de ponta de rua, né, que atendem esses sujeitos, filhos de agricultores, assentados, indígenas, trabalhadores rurais, caiçaras, ribeirinhos, que por não ter a oferta dessa educação garantida no seu espaço, eles se deslocam, ou até mesmo a prefeitura não oferece, ou o Estado não oferece, mas oferece um transporte, né, que desloca esses sujeitos até a área urbana. E aí essa escola, o seu projeto político-pedagógico, precisa estar preparado para atender esses sujeitos, né? E quanto proposta de educação também para esses sujeitos, porque o que acontece muito é que por essa ausência de uma educação, seja lá, muitas vezes isso acontece no ensino médio e às vezes no Fundamental 2, né? Os alunos eles são deslocados das suas comunidades, é que os conteúdos
não conseguem ter significado para a vida desses educandos e educandas que vivem e que seus pais produzem, tiram sua condição, né, de sobrevivência do trabalho no campo. Ou também, de uma forma, são fortemente colocados em situações de forte preconceito, como se quem morasse no campo é uma coisa ruim, é matuto, é um jecatatu, não tem futuro, é um burro. Então, todos esses adjetivos, né, vêm também, de certa forma, sobre esses educandos, quando essa escola não está preparada para trabalhar com essa diversidade. E aí o professor também tem uma certa culpa porque também porque não foi preparado, né? Uma experiência significativa para esse debate está na matéria feita por Maria Fernanda Vomero para a revista Educação. A escola Eugênio Trovati está localizada no distrito de Bueno de Andrada, em Araraquara, São Paulo. E desde 2010 é considerada uma escola do campo. Isso porque as gestoras entenderam que os alunos têm perfil rural. Isso é explicado porque foi constatado que os alunos socioculturalmente vêm de assentamentos, colônias e sítios vizinhos. Segundo a psicóloga Fernanda Leal, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, são os sujeitos que constituem a identidade das escolas do campo. Com o decreto de lei que definiu o que é escola do campo, as gestoras puderam ter respaldo em suas decisões. Os alunos da escola Eugênio Trovati vêm do assentamento Horto de Bueno de sítios e colônias agrícolas da região. Outra coisa bem importante é que as escolas do campo têm autonomia para elaborar seu próprio projeto pedagógico. Isso faz com que haja valorização no contexto em que estão inseridas. Isso inclui os saberes rurais e as tradições locais nos conteúdos ensinados, perpetuando, assim, a cultura popular de cada localidade. Ainda segundo a lei, a educação do campo será realizada através da oferta de condições de infraestrutura escolar, bem como de materiais e livros, equipamentos, laboratórios, biblioteca, áreas de lazer e desportos adequados ao projeto político-pedagógico, respeitando a realidade local e a diversidade das populações do campo. Os princípios que norteiam a educação do campo são respeito à diversidade do campo, incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos, desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação, valorização da escola do campo e controle social da qualidade da educação escolar. Mas será que funciona assim em todos os lugares? A educação brasileira tem sido alvo de muitas irregularidades, desde a estrutura precária das escolas ao funcionamento delas. O grande desafio é a prática dessas determinações legais, Emanuel. Realmente, Fabiana, o Brasil ainda possui muitas dificuldades. Vamos para um breve intervalo e voltamos com mais Campo Cidade, Rádio Web e Agroecologia, cultivando novas ideias. Atravessei a ponte da Boa Vista, lembrando das histórias do holandês, sentindo o cheiro doce da maré seca, cantarolando sons do dia de reis. Atravessei a ponte da Boa Vista, lembrando das histórias do holandês, sentindo o cheiro doce da maré seca, cantarolando sons do dia de reis. Em cada prédio traços de uma cultura, interior das nossas recordações. Mamãe contava, tinha mula sem cabeça, pé de manga, mala sombra lá debaixo do coité. De madrugada, grito de porco sangrando, copo de cachaça fresca pro caboclo festejar. Sarapatel, carrapateira, mandioca, genipapo, milho verde e coco de cafalé. Sou de Pernambuco, sou das brenhas do interior. Estou por aqui, estou pra ser cantador. Sou de Pernambuco, sou dos cafundós do
Estamos de volta para conhecer um pouco mais sobre a educação do campo. Hoje temos duas convidadas que têm muita experiência em educação. A professora Giovânia Oliveira, da UFRPE, e Mônica Cristina Guedes, da Escola de Referência em Ensino Médio em Itapissuma, Pernambuco. Estávamos falando sobre o funcionamento das escolas que são contempladas com a educação do campo. Vamos saber das nossas convidadas sobre a experiência em algumas escolas. Giovânia, com a experiência de ensino e pesquisa em escolas em local de campesinato que você possui, há cumprimento das leis de assistência a essas escolas? Infelizmente, a teoria e a prática andam um pouco distantes, né? Bem separadas. Porque quando defendemos a educação do campo como a política e a própria legislação a define, né? Isso às vezes fica muito distante, como eu já falei com um exemplo. Né? É garantido, a lei diz que garantia o ensino fundamental ao superior, mas muito mal é garantido o ensino básico. Porque quando chega o Fundamental 2 e o médio, os alunos precisam se deslocar, sair da sua comunidade para, muitas vezes, a cidade. E ainda hoje, nos deparamos também com o fechamento das escolas do campo. Existe uma política de educação do campo, mas, por outro lado, as escolas do campo estão sendo fechadas. Que contradição é essa? Né? Fruto também, a gente vê isso como fruto de uma concepção de desenvolvimento urbano, que o bom é viver no urbano e o campo é um lugar ruim e atrasado. Essa é uma concepção de desenvolvimento urbano, que, de certa forma, as políticas públicas, no geral, vão reforçando isso pela sua ausência nesses espaços, deixando as pessoas sem as mínimas condições de viver, né? Sem escola, sem energia, sem saneamento, sem saúde, sem estradas, sem apoio financeiro para produzir. Então, essa avalanche de ausência de políticas públicas acabam fazendo com que os camponeses, os povos do campo, acreditem nessa concepção de que o campo realmente é um lugar muito ruim, atrasado, que não tem a mínima condição e acabam migrando para as cidades numa perspectiva de que lá é o melhor lugar e que vão ter grandes oportunidades. E o que acaba acontecendo, infelizmente, piorando ainda mais, né? Muito importante essa informação, professora. A agroecologia propõe um pensamento muito amplo sobre as práticas do bem viver e harmonia com o meio ambiente. Por isso, a escola é um lugar de construção e preservação de saberes. Além da experiência da professora Giovânia Oliveira, da UFRPE, vamos falar com Mônica Cristina Guedes, professora da Rede Estadual de Pernambuco. Isso mesmo, Fabiana. Professora Mônica, como funciona a educação do campo no município de Igaraçu, Pernambuco? Lá, os nossos alunos são matriculados na escola certificadora, em Botafogo, a senador José Hermílio, e os professores também. Somos todos lotados lá, mas trabalhamos em 11 anexos. Entre os 11 anexos são 23 turmas. Cada localidade dessa tem a sua diversidade, a sua ruralidade. No caso de Nova Cruz, ali tem a parte da agricultura e a pesca, especificadamente a mariscagem, que a maioria das mulheres lá trabalham com marisco, a catação de marisco. Em Monjope, se trabalha mais a parte da agricultura familiar. A própria Senador, a Escola Senador, que é a escola certificadora, lá é a área canavieira. Aí tem Três Ladeiras também, que é a área canavieira, Araçoiaba. Porque nós somos lotados na escola em Itapissuma, mas os nossos núcleos é Igaraçu, Três Ladeiras, Abreu Lima e a própria cidade de Itapissuma. Como havia falado, a gente trabalha por eixos temáticos, cada eixo direciona um eixo articulador, um conteúdo, onde a gente vai passar 6 meses trabalhando naquele eixo. Trabalhamos economia solidária, agricultura familiar, vem a parte da reforma agrária, as organizações sociais, dividida entre os 4 eixos, onde os professores
fazemos planejamento semanalmente na Escola Certificadora, na sexta-feira, onde fazemos o planejamento para a semana toda, os 3 professores interligados, porque a metodologia da EJA Campo é justamente isso, é os professores trabalharem ao mesmo tempo durante a mesma semana, o mesmo eixo articulador. Quais as principais dificuldades de trabalhar com a educação do campo? As dificuldades assim, que a gente mais enfrenta é material didático direcionado à educação do campo, que a gente não tem, transporte, que o transporte é só para os alunos, onde as escolas são muito distantes para a gente chegar, então a gente tem a necessidade desse transporte, porque a gente recebe o Vem Trabalhador, mas como é que a gente vai utilizar o Vem Trabalhador se lá não tem o transporte alternativo? Também a necessidade de material didático para os alunos e a merenda escolar, porque há uma diferenciação da merenda que chega para o aluno do campo e para o aluno do ensino regular. Então a gente sente muito essa necessidade mesmo desse compromisso do governo com a educação, com as pessoas que trabalham e que as pessoas que vivem ali no campo, porque eles já foram tão negados, tantos os direitos deles, e agora que a gente teve essa conquista, então que seja realmente efetivada. Qual a maior experiência que você viveu ao trabalhar nessa modalidade de ensino? Foi a experiência que eu tive na escola de Nova Cruz 2, na João Santos, em Igaraçu, que eu trabalhava numa turma na média de 23 alunos, mas a maioria delas mulheres. E me encantou quando a gente foi fazer um trabalho sobre ecossistema e as experiências que ela tem ali na maré, na catação de marisco. E o que me despertou foi uma aluna, Jacilene, quando, no decorrer do tempo que a gente trabalhando junto, às vezes ela faltava. Aí eu cheguei junto e fui perguntar por que aquelas ausências dela. Aí ela disse, era o período, porque a maré tá boa, professora, hoje para eu catar marisco, vou pegar siri, porque é com isso que eu sustento meus 4 filhos. E assim, uma pessoa assim, uma mulher guerreira, que ela foi a inspiradora da minha especialização, no meu tema da minha monografia, porque eu queria que eu, enquanto educadora, tivesse uma parcela ali de contribuição naquela experiência dela, naquela vivência dela, porque é um trabalho muito árduo, mas que ela sempre teve orgulho daquilo que ela fazia, de sustentar os 4 filhos, sem depender do marido, sem depender da família. E quando ela me relatava também muitas vezes, professora, ali é a fábrica que Deus deu, eu nada boto lá, eu só tiro. Que experiência motivadora! Muito obrigada, Mônica. Sua contribuição foi muito bem-vinda. Vamos para nosso último intervalo e voltamos com mais algumas informações sobre a educação do campo. O programa Campo Cidade volta daqui a pouco. Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias. A Rádio Web Agroecologia está completando 1 ano de vida e nossa programação está de cara nova. Você vai ficar por dentro de tudo sobre agroecologia a partir do dia 31. Fique ligado nos novos podcasts. A relação entre homem e natureza de forma sustentável no Campo Cidade. A agricultura em destaque no Dicas Agroecológicas com o professor Jorge Matos. E os temas mais atuais sobre agroecologia, no Conversa sobre Agroecologia com o professor Francisco Roberto Caporal. E mais! O melhor da música regional no Música de Raiz. A partir do dia 31 de março, a nova programação da Rádio Web Agroecologia. Cultivando novas ideias. Voltamos com o nosso último bloco do Campo Cidade. Hoje estamos falando sobre a educação do campo. Bem, para quem não conseguiu acompanhar o programa, fique ligado no que aconteceu. Falamos sobre a educação do campo, um modelo político-pedagógico que contempla as especificidades dos alunos que estão integrados com a vida campesina, contribuindo para uma formação mais participativa
e que legitima o homem como parte da sociedade em que está inserido. Agradecemos às professoras Gilvânia Oliveira e Mônica Cristina Guedes. Agradecemos por sua companhia e queremos convidar todos vocês para acompanhar nosso programa através da Rádio Web Agroecologia ou ainda acessando nosso canal no YouTube. O programa Campo Cidade teve a produção e apresentação de Emanuel Borges e Fabiana Esteves. Roteiro de Emanuel Borges e Fabiana Esteves. Na técnica, Matheus Bernardo. Consultoria de Silvio Gleison B. e coordenação do professor Francisco Roberto Caporal. Uma produção da Rádio Web Agroecologia, do Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Participe através do site radiowebagroecologia.com.br. Nos vemos no próximo programa. Até lá!